No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 10 versículo 27, Jesus diz que, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Esta passagem é a continuação da resposta que Jesus dá logo após de declarar a parábola acerca da porta do curral, quando todos ao seu redor não o compreendem. No capítulo 27 Jesus relata as características daqueles que vieram de forma disfarçada a ser Cristo ou até mesmo guiados por Deus, porém ele deixa um detalhe claro e objetivo, quando fala que as ovelhas conhecem a voz dele como um bom pastor. Note que no livro de Salmos 23, o salmista mostra o cuidado com que o pastor tem com suas ovelhas, seja no não faltar nada como também em momentos de andar pelo vale da sombra da morte, onde o salmista declara que o pastor estará presente com a ovelha. O verdadeiro pastor se coloca a conhecer o estado das tuas ovelhas, colocando o próprio coração sobre o rebanho conforme está escrito em Provérbios capítulo 27 versículo 23. Apacentando o rebanho voluntariamente, com cuidado, servindo de exemplo para todos como em 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 e 3 relata, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Note que o pastor tem um grande cuidado com cada ovelha. O próprio Jesus reforça este cuidado quando relata a parábola das 99 ovelhas, onde o pastor deixa as 99 ovelhas e busca encontrar a ovelha que se perdeu, a ponto de encontrá-la e voltar para junto do rebanho. Assim, demonstra que o pastor tem uma intimidade com o rebanho, onde todo o rebanho conhece a voz do pastor, consegue discernir a direção que o pastor está a ordenar ao rebanho. Contudo, existem pastores ou melhor pseudopastores, que outrora já foram advertidos por Deus por meio do profeta Jeremias conforme capítulo 23 versículos 1 e 2 que diz: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Note que muitos que se dizem, se vestem, até têm condutas de pastores, fazem mais é afugentar as ovelhas, abandonando elas entregando às lobos ferozes, isso quando os lobos não são eles mesmos, trocam o rebanho por cuidado próprio, esquecem que o pastor serve de exemplo para o rebanho, porém Cristo já consciente de casos como estes, declara no capítulo 23 de Jeremias no versículo 3 que E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Reforçando que o próprio Cristo disse em João capítulo 14 versículo 18, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Desta forma cabe lembrar que o profeta Isaías no capítulo 40 versículos 10 e 11 já havia profetizado que Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam guiará suavemente. Amados irmãos, cuidado com a voz que você tem ouvido, atente-se somente para a voz de Cristo, crie intimidade para com ele e siga-o. A paz de Cristo preencha teu coração com a santa paz.